E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Além do Esteto. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui com meu colega Bruno. A gente vai ministrar hoje a entrevista hoje com a doutora Marcela Pelizari. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno e hoje estamos aqui com a doutora Marcela e queríamos conversar com ela um pouco sobre esse tema que acreditamos ser muito importante na atualidade, que é a questão da dicção pelos anestésicos. E gostaríamos que inicialmente você se apresentasse, doutora, para o pessoal saber um pouco da sua história e conhecer melhor você. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para a nossa área, né? Eu sou a doutora Marcela Nobre Pelizari, sou médica formada em anestesiologia pela Universidade Federal de Tocantins em 2015, né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e eu atuo hoje no Hospital Geral de Palmas, no Hospital Oswaldo Cruz e no Hospital Oncológico Jorge Saad, aqui em Palmas. Então, doutora, para explicar, para a gente começar o nosso debate, você pode explicar o que seria a adicção para os nossos ouvintes? Sim. Então, primeiro são dois conceitos diferentes, né? Que é abuso e adicção, que nem sempre as pessoas compreendem. Então, o abuso é o uso inadequado, o uso exagerado das substâncias, né? E a adicção é quando você já tem um vício. Mesmo fazendo mal, a pessoa não consegue mais parar de utilizar aquela medicação. Já existe uma compulsão, né? E é um grande problema de saúde hoje, dentre os médicos. Eu acho que é um problema de saúde que é subestimado, justamente por causa da nossa profissão, né? Então, lembrando que a profissão médica, ela tem uma alta carga horária de trabalho, ela está relacionada a muito estresse, um acesso fácil aos anestésicos, aos medicamentos controlados, né? E uma grande responsabilidade sobre a vida dos pacientes. Então, tudo isso junto acaba contribuindo para o desenvolvimento da dependência química entre os profissionais de saúde. Doutora, você falou assim que tem fácil acesso, tem remédio controlado. Você pode explicar para a gente como se dá a classificação e a regulamentação dos anestésicos? Bom, os medicamentos controlados são aqueles que, desde a fabricação, a comercialização, a distribuição e a prescrição, elas têm que ser regulamentadas pelos órgãos responsáveis, né? No Brasil, no caso, nós temos a Anvisa. Justamente por causa dos efeitos colaterais, pelo risco de adicção também. Então, quanto maiores os efeitos colaterais, quanto maior o potencial de adicção, mais controlado vai ser essa medicação, né? E existem várias classes, né, de medicamentos, eu não consigo aqui escorrer sobre todas, porque a gente vai demandar muito tempo para isso, mas quando a gente fala de adicção no meio médico, a gente vai encontrar três principais classes, que são os benzodiazepínicos, né, que é o diazepam, né, o famoso Rivotril, os medicamentos dessa classe, os opioides, que é a morfina e os seus derivados, e os anestésicos locais, alguns anestésicos venosos, aliás, que seriam a ketamina e o propofol. E lembrando que esse é um problema não só dentro dos hospitais, mas fora também, né? Hoje, por exemplo, existe o uso recreativo de algumas dessas drogas, como a ketamina, que é a droga zumbi, o fentanil, que é um opioide que está associado às vezes com outras drogas. Então, além desse risco existir dentro do hospital, a gente também é um problema de saúde também existente fora dos hospitais. Então, doutor, você falou dos anestésicos aí, você falou do Propofol. O Propofol, se eu não me engano, ele foi o anestésico no qual o Michael Jackson tinha um vício nele, né? E acabou falecendo devido a isso. Você poderia comentar sobre o caso dele, por favor? Bom, com relação ao caso do Michael Jackson, eu acho que toda pessoa que tem uma exposição midiática muito grande, ela está mais suscetível ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e, consequentemente, ao uso de substâncias também. E esse era o caso do Michael Jackson. A gente sabia que ele tinha uma insônia, que ele usava vários tipos de medicamentos, usou medicamentos durante anos, até o momento onde nada mais fazia efeito, né? Onde ele já sofria de adicção, não conseguia dormir, então ele contratou um anestesista particular para ir na casa dele e fazer os anestésicos, fazer propofol, benzodiazepínicos, para que ele conseguisse dormir. O propofol é uma medicação de uso estritamente hospitalar, porque ela tem uma
alta incidência de depressão respiratória e de depressão cardiovascular. Então, é uma droga maravilhosa para a gente utilizar, mas de forma adequada. Então, precisa de uma monitorização adequada, de um ambiente adequado, de um profissional especialista adaptado já ao uso dessa medicação. Acabou que ele faleceu por causa disso, né? Morreu em casa pelo uso dessa medicação. Mas eu acho que mais importante dessa história é a gente observar o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Então é importante a gente ter essa atenção dentro da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal e também observar o uso inadequado dessas substâncias, que pode acabar causando a morte de uma pessoa, que foi o que aconteceu com o Michael Jackson. Quais são os impactos do uso abusivo na saúde física e mental da utilização desses medicamentos? Bom, a principal consequência que a gente vai ter do uso abusivo é a dependência, né? Então a pessoa começa com o uso abusivo por algum motivo, acaba indo para um caso de dependência e daí isso vem com todas as complicações relativas a isso. Então a gente pode ter problemas renais, problemas hepáticos, problemas cardiológicos, né? Transtornos psiquiátricos que podem tanto ser desenvolvidos quanto também serem agravados pelo uso disso, a overdose e a morte. Em relação à questão da utilização desses medicamentos pela classe médica e também pela população em geral, esses medicamentos são controlados, não são de fácil acesso, né? Dentro dos hospitais, existem algumas estratégias, dentro das instituições onde você trabalha ou que você conhece, existem algumas estratégias para evitar esse uso abusivo? Sim, isso vai depender de cada instituição, né? Claro, mas assim, o que pode ser feito, o que as instituições podem fazer para dificultar? É ter um controle rigoroso dessas medicações, né? Então, assim, um registro eletrônico, hoje a maioria dos hospitais tem, então a gente bipa os medicamentos que vão dar entrada na farmácia do hospital, que saem para ser utilizados, que voltam para ser utilizados, então isso dificulta um pouco o desvio desses medicamentos, né, para uso de forma inadequada. Campanhas de conscientização aos profissionais de saúde, né? A criação de canais de denúncia anônimo. Então, se você tem um colega, alguém que você suspeita que pode estar usando de forma inadequada, que pode ter adicção, que existam canais anônimos onde pode ser feita essa denúncia para que a instituição possa investigar e tomar providências com relação à situação, né? E a promoção de programas de bem-estar. Também algumas instituições já investem nisso, né? Com aulas de meditação, de terapias ocupacionais, porque a gente sabe hoje que uma boa saúde física e mental, ela minimiza os riscos de uso de substâncias, do uso abusivo de substâncias e de adicção. Certo. E doutora, quais são os tratamentos mais eficazes para a dependência química de anestésicos? Bom, o tratamento tem que ser uma abordagem multidisciplinar, né? Primeiro de tudo, a gente tem que afastar aquele profissional daquele ambiente onde ele está tendo acesso aos medicamentos. Então, quando possível, vai ser remanejado do seu setor. Em alguns casos, tem que ser afastado, é um afastamento compulsório, obrigatório, para que haja essa reabilitação, né? Tem que ter um assistente social para acompanhar, porque a família vai precisar de suporte também, o acompanhamento psicoterápico e também com psiquiatra, com o uso de medicamentos, porque a gente não pode esquecer que a adicção ela é uma doença, né? Uma doença que ela causa alterações de transmissores no sistema nervoso central. Então, como toda doença, ela tem que ser tratada também por um médico, com medicamentos, tem que ser acompanhado, né? Grupos de autoajuda também são importantes nesse processo de reabilitação. E lembrando que, assim, apesar de ser difícil o tratamento da adicção, dentre os profissionais de saúde, a adesão ao tratamento é maior do que na população em geral. Então, estamos mais expostos ao risco, temos maiores riscos de desenvolver essa dependência química, porém, tem uma adesão maior e mais de 70% dos profissionais que se afastaram por adicção a alguma substância, algum medicamento, eles conseguem se recuperar e voltar ao ambiente de trabalho normalmente. Além desses anestésicos que foram citados, quais as outras substâncias que esses pacientes ou profissionais da área de saúde costumam usar tentando substituir essa necessidade, caso não consiga ter acesso? Tem alguma coisa assim que seria relevante citar? Bom, hoje se fala muito por dentro da área médica, dentro dos profissionais de saúde, no uso abusivo de substâncias, não só de anestésicos, mas também do álcool e do tabaco,
principalmente, né? Então, infelizmente, a gente tem até poucos trabalhos atuais, mas os trabalhos que a gente sabe que o risco pode ser até 5 vezes maior de adicção dentro dos profissionais de saúde do que com relação à população em geral. Algumas especialidades são mais suscetíveis, então, a anestesia é uma das principais. Anestesia, psiquiatria, terapia intensiva são onde a gente tem as maiores incidências de adicção, do uso abusivo de substâncias, né? Inclusive, existem algumas estimativas, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, que eles acreditam que chegue a quase 30% dos anestesistas vão desenvolver algum tipo de adicção ao longo da sua carreira. Não necessariamente ao anestésico, mas ao tabaco, ao álcool, algum tipo de substância. E doutora, tem alguma punição legal para esses médicos que sofrem essa denúncia, que são descobertos tendo esse abuso desses anestésicos? Tem, lógico que cada caso vai ser estudado de maneira individual, né? Existem situações e situações, a gente tem que ver o que está acontecendo, o que levou o profissional a isso, o que de fato ele está fazendo, né? Mas pode ser desde uma suspensão do CRM, a uma cassação definitiva, né, perda do CRM, um afastamento compulsório para tratamento, para reabilitação. E lembrando que o uso, enquanto a gente está usando aqueles medicamentos, se o profissional tiver feito uso da substância de forma inadequada, né, e ele está trabalhando sob o efeito daquela medicação, a capacidade dele de tomada de decisão, ela é prejudicada. Então, isso também pode entrar isso ele também pode ser classificado como um erro médico. Então, ele pode responder processo por erro médico, por negligência, por estar trabalhando, atendendo sob efeito de substâncias. Aproveitando a discussão, o que você acha em relação a essa questão que nem você comentou? Você disse que na classe médica, na classe dos profissionais de saúde, a gente tem uma demanda de 30% a mais, né, na ocorrência de adicção. Dos anestesistas. Dos anestesistas. Por que você acha que isso acontece? Seria pela questão do trabalho estressante, da sobrecarga de horários? O que você acha que está envolvido relacionado a isso? É justamente isso. Porque a nossa profissão, ela já tem esse alto nível de estresse, né? Essa responsabilidade exacerbada, uma responsabilidade muito grande sobre você estar cuidando de a vida, sobre você ser responsável pela vida de outra pessoa. Então, nós trabalhamos com cargas horárias também muito altas, né? Há vários plantões seguidos, existe uma regulamentação para isso, mas acaba que muitas vezes a gente não cumpre e nós mesmos somos culpados, porque a gente acaba trocando plantão, viaja, chega, você quer trabalhar mais, então trabalha demais, uma responsabilidade muito grande, poucas horas de sono. E assim, uma coisa que a gente vê que está muito associada à adicção são os transtornos psiquiátricos. Então, teve um estudo que foi realizado, inclusive, com médicos que estavam em tratamento para abuso de alguma substância, para adicção, e foi evidenciado que mais de 50% desses pacientes, desses médicos em tratamento, eles já tinham algum transtorno psiquiátrico de base. Então, era um médico que já tinha uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, porém não foi tratado de forma adequada, né? Existe um grande problema dentro da medicina que é a automedicação. A gente não procura um colega para se tratar, a gente fica querendo você mesmo se medicar. E aí isso acaba gerando um tratamento inadequado, né? Você não consegue fazer um tratamento adequado dessa patologia, desse transtorno psiquiátrico, começa a fazer abuso de algumas substâncias na tentativa de controlar aqueles sintomas e isso acaba levando a uma adicção. Por fim, doutora, você gostaria de transmitir alguma mensagem para os nossos ouvintes? Sim. Eu queria falar sobre o perfil dos profissionais, né? Que é justamente isso que eu acabei de comentar um pouquinho. Quando a gente vai estudar o perfil desses profissionais que estão em tratamento para adicção, desses profissionais médicos em adicção, a gente vê que a incidência de transtornos psiquiátricos é muito importante. Então, assim, o que eu quero deixar é a gente procurar sempre cuidar da nossa saúde física e mental. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas e que reduzem o risco do abuso de substâncias, que é a religiosidade, a atividade física regular, uma alimentação adequada e uma estrutura familiar, uma família estruturada. Tudo isso, esse bem-estar social, esse bem-estar físico, já é comprovado cientificamente que ele reduz o risco de adicção, de abuso de substâncias também.
E se em algum momento da vida alguém, por um acaso, porventura, se encontrar numa situação dessa, ou tiver um colega que você saiba que está nessa situação, que a gente, ao invés de julgar, a gente procure ajudar, né? Porque, como eu te falei, a recuperação é mais de 70%, né? Então, é uma doença e, como uma doença, ela tem que ser levada a sério, tem que ser buscado um tratamento, tem que ser feito um acompanhamento. Bacana. Eu acho que em nome de todos, né, do nosso podcast do Além do Estético, a gente gostaria de te agradecer a sua presença aqui. Eu acho que são informações válidas, principalmente para a classe da área da saúde e também para a gente como estudante de medicina. É bom nós termos uma noção do que nos espera, né, e a gente poder tentar se preparar, se organizar de forma antecipada. Eu acho que isso é bastante válido. Eu te agradeço muito pela sua presença. Eu queria também agradecer, doutora, muito válidas as informações que você trouxe, até porque um dos nossos públicos são os estudantes de medicina, e é muito comum na faculdade de medicina a automedicação. Então é muito bom esse episódio para trazer, para eles terem consciência do que pode vir a acontecer e para a gente procurar se tratar, se cuidar um pouco mais para evitar esse abuso de automedicação durante o curso de medicina. Certo, eu que gostaria de agradecer ao Além do Esteto, né, por me proporcionar esse tempo aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante dentro da nossa profissão, né? E lembrando que, mais uma vez, como eu falei, mais importante do que tratar é a gente prevenir. Então, iniciativas como essa daqui, da gente poder estar trazendo esse assunto para a discussão, levar ao conhecimento dos acadêmicos, dos profissionais de saúde, são muito importantes. Obrigada. Obrigado, doutor. Gostaríamos de deixar nossas portas sempre abertas para a senhora, tá? Sempre que quiser retornar e que achar que tem algum tema válido, que vale a pena a gente discutir e colocar em pauta, será muito bem-vinda. E aos nossos ouvintes, a gente gostaria de agradecer a sua companhia até aqui e espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenham alguma dúvida ou queiram enviar algum tipo de perguntas, pode estar encaminhando através das nossas redes sociais, Instagram. E é isso. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, pessoal. Até mais.